E se tudo o que você aprendeu sobre a queda dos anjos estivesse incompleto? As Escrituras nos dizem em Judas 1,6 que anjos abandonaram sua posição original, mas algo crucial falta nessa história. A maioria das pessoas assume que Lúcifer liderou sozinho a rebelião celestial e que essa narrativa explica toda a origem do mal. Mas os textos antigos revelam uma figura muito mais perigosa, um ser cujo nome foi deliberadamente apagado dos ensinamentos principais. Neste relato, vamos explorar 3 verdades perturbadoras. Primeiro, veremos por que a Bíblia permanece estranhamente silenciosa sobre o líder da rebelião. Depois, descobriremos quem realmente ensinou à humanidade os segredos que corromperam a criação. E, finalmente, entenderemos por que a Igreja escolheu simplificar uma história que era muito mais complexa e aterrorizante. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. A tradição cristã nos apresentou uma narrativa limpa e direta. Um anjo chamado Lúcifer se rebelou por orgulho. Ele quis ser como Deus. Ele caiu. Outros anjos o seguiram. O mal entrou no mundo. Essa história é ensinada em escolas dominicais, pregada em púlpitos e repetida em inúmeros livros e filmes. É uma narrativa poderosa porque é simples. Um vilão claro, uma causa única, uma origem definitiva para todo o sofrimento humano. Mas simplicidade nem sempre significa verdade. Quando examinamos os textos bíblicos com atenção, algo estranho emerge. A Bíblia descreve consequências devastadoras da queda angélica. Violência se espalhou pela terra. Conhecimento proibido corrompeu gerações inteiras. A criação de Deus foi profundamente contaminada. Gigantes nasceram da união entre seres celestiais e mulheres humanas. A maldade humana se tornou tão grande que Deus decidiu enviar o dilúvio. Essas são consequências massivas, sistêmicas e organizadas. No entanto, e quando procuramos o nome do responsável por toda essa destruição coordenada, encontramos um silêncio desconcertante. A Escritura menciona a queda. Ela descreve os efeitos. Ela fala de anjos caídos no plural. Mas ela nunca identifica claramente um único comandante dessa rebelião organizada. Esse silêncio não é acidental. Em toda a Bíblia, quando algo é importante, Deus nomeia. Ele nomeia pessoas, lugares, eventos significativos. Abraão recebe um novo nome. Jacó se torna Israel. Cidades são nomeadas para marcar pactos. Mas aqui, nesta questão fundamental sobre a origem do mal estruturado, o texto permanece deliberadamente vago. Por quê? Existem apenas 2 explicações possíveis. Ou os autores bíblicos não sabiam quem liderou a rebelião, o que parece improvável, dado o nível de detalhe em outras áreas. Ou eles sabiam, mas escolheram não registrar esse nome de forma explícita. E se a segunda opção for verdadeira, precisamos perguntar: o que tornaria um nome tão perigoso que até mesmo as escrituras inspiradas optariam pelo silêncio estratégico? Que tipo de poder exigiria esse nível de cautela? A resposta a essa pergunta está escondida em textos antigos que a igreja primitiva conhecia bem, mas escolheu não incluir no cânon oficial. Está enterrada em tradições judaicas que preservaram memórias que o cristianismo mainstream decidiu simplificar. E está codificada em rituais do Antigo Testamento que praticamos durante séculos, sem compreender completamente seu significado mais profundo. Antes de revelarmos esse nome, precisamos entender por que ele foi escondido. E para isso, precisamos primeiro desconstruir a figura que colocaram em seu lugar.
precisamos questionar quem realmente foi Lúcifer. Capítulo 2. O silêncio estratégico das Escrituras. As Escrituras falam claramente sobre muitos aspectos do mundo espiritual. Anjos são nomeados: Miguel, o guerreiro; Gabriel, o mensageiro; Rafael, mencionado nos textos apócrifos como o curador. Demônios são identificados: Belzebu, descrito como príncipe dos demônios; Leviatã e Behemote, criaturas que representam o caos primordial. Mas quando chegamos à questão central, quem organizou e liderou a corrupção sistemática da humanidade, o texto se torna estranhamente evasivo. Gênesis 6 nos dá pistas perturbadoras. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Dessa união nasceram os Nefilim, os gigantes que se tornaram heróis da antiguidade. Mas quem eram esses filhos de Deus? A tradição judaica sempre entendeu que eram anjos, mas a passagem não nos dá nomes. Não identifica quem iniciou essa transgressão. Não revela quem ensinou aos outros como cruzar a barreira entre o celestial e o terrestre. Jó 1 e 2 mencionam Satanás aparecendo entre os filhos de Deus perante o Senhor. Mas aqui, Satanás funciona quase como um promotor, um acusador que testa a fidelidade de Jó. Ele não é retratado como um rebelde que organizou uma insurreição cósmica. Ele opera dentro de limites que Deus estabelece. Ele pede permissão. Essa não é a imagem de um comandante rebelde que desafiou a ordem divina e arrastou 1/3 dos anjos consigo. Isaías 14 nos dá a passagem mais citada sobre Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Mas o contexto é fundamental aqui. Isaías está profetizando contra o rei da Babilônia. É uma linguagem poética aplicada a um governante humano arrogante. Ezequiel 28 oferece algo similar ao lamentar sobre o rei de Tiro, usando imagens que evocam um querubim ungido no Éden. Mas, novamente, o contexto primário é político, não uma descrição direta de eventos celestiais pré-humanos. Paulo fala em Efésios 6 sobre principados e potestades, ou governadores das trevas deste mundo, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele confirma que há uma hierarquia no reino espiritual das trevas. Mas ele não nomeia o líder supremo dessa hierarquia. 2 Coríntios menciona que Satanás se disfarça como anjo de luz, mas não desenvolve uma narrativa completa de sua queda ou de sua organização de outros seres rebeldes. Apocalipse 12 descreve uma guerra no céu. Um grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e foi expulso junto com seus anjos. Essa é a passagem mais próxima de uma descrição da rebelião. Mas mesmo aqui, o foco está na expulsão e na derrota final, não nos detalhes de como a rebelião começou, quem a planejou e que métodos foram usados para corromper a criação. O que temos, então, é uma coleção de fragmentos, imagens poéticas, referências indiretas, descrições de consequências sem explicação completa das causas. É como se a Bíblia nos desse peças de um quebra-cabeça, mas deliberadamente omitisse a peça central. E essa omissão não pode ser acidental. Os escritores bíblicos eram detalhistas quando queriam ser. Genealogias são registradas com precisão. Leis são especificadas minuciosamente. Profecias são elaboradas com simbolismo rico, mas interpretável. Então, por que essa vagueza sobre a origem organizada do mal? Uma possibilidade é proteção. Conhecimento detalhado sobre como o mal opera pode ser perigoso. Pode servir como um manual para aqueles que querem replicar a rebelião.
Outra possibilidade é que a verdade completa era conhecida em tradições orais e textos que circulavam entre os primeiros crentes, mas não foram incluídos no cânon final por serem considerados muito perturbadores ou difíceis de interpretar corretamente. O Novo Testamento assume que seus leitores conhecem certas tradições. Judas cita o livro de Enoque diretamente ao falar da profecia de Enoque sobre o julgamento. Pedro menciona anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, usando linguagem que ressoa com narrativas extra-bíblicas. Esses escritores não estavam inventando. Eles estavam se referindo a um corpo de conhecimento que a comunidade já possuía. Mas com o tempo, à medida que a igreja se organizou e definiu seu cânon, certas narrativas foram deixadas de fora. E com elas, detalhes cruciais sobre a verdadeira natureza da rebelião celestial. O que nos leva a perguntar: o que exatamente foi deixado de fora? E quem é a figura que essas narrativas esquecidas realmente destacam? Capítulo 3. Lúcifer. O nome que nunca foi. Nome Lúcifer se tornou sinônimo de Satanás na imaginação cristã. Dizemos o nome e imediatamente visualizamos o diabo, o inimigo de Deus, o príncipe das trevas, o enganador. Mas aqui está um fato surpreendente que poucos cristãos conhecem. A palavra Lúcifer aparece apenas uma vez em muitas traduções da Bíblia. E nessa única aparição em Isaías 14:12, não está se referindo a um ser espiritual, mas a um rei humano. A palavra hebraica original é Helel ben Shachar, que significa estrela da manhã, filho da alva. É uma expressão poética que descreve o planeta Vênus, que aparece brilhantemente antes do amanhecer e depois desaparece com a luz do dia. Isaías usa essa imagem para zombar do rei da Babilônia, que subiu alto em poder e arrogância, mas agora está caído. A tradução latina Vulgata, feita por Jerônimo no século IV, traduziu Helel como Lucifer, que em latim significa portador de luz, e foi essa tradução latina que se tornou padrão na Igreja Ocidental durante a Idade Média. Leitores que não tinham acesso ao texto hebraico original começaram a interpretar Isaías 14 como uma descrição literal da queda de um anjo chamado Lúcifer. Teólogos medievais construíram elaboradas narrativas sobre esse personagem. Poetas como Dante e Milton o imortalizaram em suas obras. E gradualmente, Lúcifer, o portador de luz, se transformou em Lúcifer, o diabo. Mas aqui está o problema. Se você ler Isaías 14 no contexto, fica claro que é sobre um governante humano. O capítulo começa dizendo que é uma sentença contra o rei da Babilônia. A passagem fala sobre opressores que são derrubados, sobre a terra que finalmente descansa. Descreve um tirano que está agora no Sheol, o reino dos mortos, onde outros reis mortos zombam dele. Nada disso se encaixa naturalmente em uma narrativa sobre a queda de um anjo antes da criação da humanidade. O mesmo acontece com Ezequiel 28, a outra passagem frequentemente citada. O contexto é um lamento sobre o rei de Tiro. Sim, a linguagem é elevada e simbólica, falando de um querubim ungido que estava no Éden. Mas linguagem simbólica era comum nos oráculos proféticos. Os profetas usavam imagens míticas para amplificar suas mensagens contra governantes humanos arrogantes. Isso não significa necessariamente que estavam dando detalhes históricos sobre eventos angélicos pré-mundanos. Então, se Lúcifer não é realmente um nome bíblico para o líder dos anjos caídos, por que a tradição cristã se apegou tanto a ele? Parte da resposta está na necessidade humana por narrativas simples. É mais fácil ensinar às crianças
sobre um vilão com um nome. É mais fácil pregar sermões quando você pode personalizar o mal. Lúcifer se tornou um rótulo conveniente, uma forma de empacotar a complexidade do mal espiritual em uma figura única e identificável. Mas essa simplificação tem um custo. Ela obscurece a verdade mais perturbadora de que a rebelião celestial pode não ter sido obra de um único anjo orgulhoso. Pode ter sido um movimento coordenado, liderado por alguém cujo pecado não foi apenas orgulho, mas estratégia. Alguém que não apenas quis ser como Deus, mas quis sistematicamente corromper a criação de Deus. Alguém cujo nome realmente aparece na Bíblia, mas de uma forma que os leitores modernos não reconhecem mais. Jesus, em Lucas 10:18, diz: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas note que ele diz Satanás, não Lúcifer. Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário ou acusador. É um título funcional, não um nome próprio. Apocalipse 12:9 identifica o dragão como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Novamente, esses são títulos descritivos. Diabo vem do grego diabolos, oni que significa caluniador. Satanás, adversário. Serpente, enganador. Dragão, destruidor. A Bíblia usa títulos, não nomes pessoais, quando se refere ao líder das forças do mal. E isso é significativo, porque quando as Escrituras querem identificar alguém especificamente, elas usam nomes. Mas aqui, é como se houvesse uma relutância intencional. Como se nomear o verdadeiro arquiteto da corrupção fosse conceder-lhe um reconhecimento que não merece. Ou pior, e como se pronunciar seu nome fosse invocar um perigo que é melhor deixar adormecido. Mas em textos que a igreja primitiva conhecia bem, textos que circulavam amplamente entre judeus e cristãos nos primeiros séculos, um nome específico aparece repetidamente. Não Lúcifer, não Satanás como nome próprio, mas Azazel. E a história que esses textos contam sobre Azazel é muito mais detalhada, muito mais perturbadora e muito mais consistente com os efeitos devastadores da queda que vemos descritos nas escrituras canônicas. Então, quem é Azazel? E por que seu nome foi praticamente apagado da consciência cristã? Capítulo 4. A queda coletiva e o comandante invisível. A narrativa popular da queda angélica é individual e vertical. Lúcifer quis subir. Ele quis ser igual a Deus. Ele caiu. Essa é uma história de orgulho solitário e ambição frustrada. Mas as Escrituras descrevem algo bem diferente. Elas descrevem uma queda coletiva com efeitos horizontais, uma corrupção que se espalhou pela criação de forma organizada e sistemática. Gênesis 6, 1-4 é explícito. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa não é a ação de um único anjo, é uma transgressão coletiva. Múltiplos seres celestiais cruzaram a fronteira estabelecida por Deus entre o celestial e o terrestre. Eles se uniram com mulheres humanas, e dessa união nasceram os Nefilim, seres de força e estatura anormais que encheram a terra de violência. Mas essa transgressão sexual não foi aleatória. Gênesis nos diz que os filhos de Deus escolheram as mulheres. Havia seleção, havia intenção. E o resultado foi uma corrupção genética e espiritual da humanidade tão profunda que Gênesis 6, 5-6 registra que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, e o Senhor se arrependeu de haver feito o homem. Essa linguagem é extrema, toda a imaginação, só má.
continuamente. Isso não é resultado de um único ato de rebelião angélica. Isso é o resultado de uma campanha sustentada de corrupção. 2 Pedro 2,4 e Judas 6 confirmam que houve uma transgressão angélica que resultou em punição específica. Pedro escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservados para o juízo. Judas diz que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Ambos os textos falam no plural. Anjos, múltiplos seres, uma queda coletiva. Mas toda ação coletiva tem liderança. Exércitos têm generais. Revoluções têm instigadores. Movimentos têm fundadores. Se múltiplos anjos abandonaram sua posição celestial e deliberadamente corromperam a criação, alguém deve ter iniciado essa transgressão. Alguém deve ter concebido o plano. Alguém deve ter ensinado aos outros como executá-lo. Quem foi essa figura? Por que a Bíblia não nos diz diretamente? Uma pista importante vem da natureza da corrupção. Gênesis 6 não descreve apenas transgressão sexual. O contexto mais amplo do dilúvio mostra uma terra cheia de violência, injustiça e conhecimento pervertido. O texto hebraico usa a palavra Hamas para violência, uma palavra que implica não apenas agressão física, mas injustiça sistêmica e opressão organizada. Isso sugere que o que foi introduzido na humanidade não foi apenas impulso, mas estrutura. Não apenas pecado, mas sistema de pecado. Conhecimento pervertido é central aqui. Há atos de transgressão individual podem ocorrer espontaneamente, mas a corrupção sistemática de uma civilização inteira requer a transmissão de conhecimento, requer ensino, requer um instrutor. E quando procuramos nas tradições antigas por quem ensinou à humanidade os segredos que levaram à sua corrupção, um nome emerge consistentemente: Azazel, o instrutor, o revelador de mistérios, o anjo que cruzou a linha não apenas fisicamente, mas pedagogicamente. O livro de Enoque, um texto judeu antigo que Judas cita no Novo Testamento, dedica capítulos inteiros a descrever como um grupo de anjos chamados vigilantes desceu à terra, liderados por figuras específicas. E entre todos os vigilantes mencionados, Azazel é destacado de forma única, não apenas porque ele participou da transgressão sexual, mas porque ele ensinou, ele revelou segredos, ele transmitiu conhecimento que deveria ter permanecido oculto. Conhecimento sobre guerra, sobre fabricação de armas, sobre cosméticos e sedução, sobre feitiçaria e manipulação espiritual. Essa distinção é crucial. Outros anjos caíram por desejo. Azazel caiu por escolha pedagógica. Outros anjos transgrediram. Azazel sistematizou a transgressão. Outros anjos corromperam a si mesmos. Azazel corrompeu gerações. Se Lúcifer, como a tradição ensina, caiu por orgulho vertical, querendo ascender ao trono de Deus, Azazel caiu por rebelião horizontal, querendo descer e corromper a criação de Deus. E de certa forma, a segunda transgressão é mais perigosa, porque ela não ataca Deus diretamente, mas ataca aquilo que Deus ama, a humanidade feita à sua imagem. Mas se Azazel é tão central para a corrupção da criação, por que não ouvimos seu nome em sermões? Por que não é ensinado em estudos bíblicos? A resposta está em como o cânon foi formado, quais textos foram incluídos e quais foram deixados de fora, e quais tradições foram simplificadas para tornar a fé mais acessível. Mas acessibilidade nem sempre significa precisão.
E simplicidade nem sempre significa verdade completa. Para entender Azazel, precisamos olhar para os textos que a Igreja conhecia, mas escolheu não canonizar. Capítulo 5. O livro de Enoque e a narrativa proibida. Existe um livro antigo que judeus e cristãos primitivos consideravam escritura. Um livro citado no Novo Testamento. Um livro encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, mostrando que a comunidade de Qumran o valorizava. Um livro que pais da Igreja como Tertuliano e Clemente de Alexandria tratavam como texto inspirado. Mas esse livro não está na sua Bíblia. Não está no cânon protestante, nem no católico. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope o preservou como escritura canônica. Esse livro é primeiro Enoque. Por que um Enoque foi excluído? Várias razões são oferecidas. Sua autoria era questionada. Suas narrativas eram consideradas fantásticas demais. Suas descrições do mundo espiritual eram perturbadoramente detalhadas. E suas histórias sobre os anjos caídos eram muito explícitas e potencialmente perigosas, se mal interpretadas. Mas o fato de que Judas o cita diretamente mostra que o Novo Testamento o reconhecia como contendo verdade revelada. Judas 14-15 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo. Essa citação vem diretamente de 1 Enoque 1:9. Judas não estava citando ficção. Ele estava citando profecia que considerava válida. Então, o que um Enoque nos conta sobre a queda dos anjos que a Bíblia canônica deixa em silêncio? Ele fornece nomes. Ele fornece números. Ele fornece motivações. E ele fornece detalhes sobre o líder que orquestrou a corrupção da humanidade. Enoque, capítulos 6-11, descrevem como 200 anjos, chamados vigilantes, desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto ali, jurando uns aos outros que executariam seu plano de tomar mulheres humanas, sabendo que era uma transgressão grave. Os líderes desses 200 são nomeados. Semiasa é descrito como o líder inicial que convenceu os outros a se juntarem a ele. Mas quando se trata de ensinar à humanidade os segredos que levaram à sua destruição, Azazel é destacado acima de todos. Enoque 8:1 diz: Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele mostrou a eles os metais da terra e como trabalhá-los. E ele ensinou às mulheres sobre braceletes, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todos os tipos de pedras preciosas e todas as tinturas coloridas. Mas Azazel não ensinou apenas tecnologia e vaidade. Enoque 8:3 adiciona que ele revelou os segredos da feitiçaria e ensinou os homens a cortarem raízes e plantas para fins mágicos. Ele introduziu o conhecimento oculto, conhecimento de manipulação espiritual, conhecimento de como cruzar fronteiras entre o natural e o sobrenatural. E Enoque 9:6 registra que os arcanjos Miguel, Sariel e Rafael e Gabriel viram toda a destruição na terra e disseram: Azazel ensinou toda a injustiça na terra e revelou os segredos eternos que estavam no céu, que os homens se esforçavam para aprender. A punição de Azazel é descrita em Enoque 10:4-6 de forma única. Enquanto outros vigilantes são simplesmente aprisionados, Azazel recebe uma sentença específica. Deus ordena ao anjo Rafael: amarre Azazel de mãos e pés e lance-o na escuridão. Abra o deserto que está em Dudael e lance-o ali. Coloque sobre ele pedras ásperas e irregulares e cubra-o com escuridão. Que ele permaneça ali para sempre. Cubra seu rosto para que ele não veja a luz. No grande dia do julgamento, ele será lançado no fogo.
Por que essa punição é mais severa e mais detalhada do que a dos outros? Porque Azazel não apenas participou da transgressão, ele foi o arquiteto dela. Ele não apenas caiu, ele ensinou outros a caírem. Ele não apenas pecou, ele sistematizou o pecado. E por isso, sua contenção precisa ser mais completa, sua neutralização mais absoluta. Mas aqui está a verdade perturbadora. Embora Azazel esteja aprisionado, a influência do que ele ensinou não está. O conhecimento que ele revelou permaneceu na humanidade. As artes da guerra, da feitiçaria, da manipulação, da sedução, todas originadas, segundo Enoque, de Azazel. Agora, alguns argumentarão que um Enoque é apenas literatura apocalíptica, fantasia espiritual. Não deveria ser levado literalmente. Mas considere isto. O Novo Testamento cita: os manuscritos do Mar Morto o preservam. Os primeiros cristãos o leem. E mais importante, a narrativa de Enoque sobre Azazel explica perfeitamente as consequências que vemos em Gênesis 6. Explica por que a violência era organizada, por que a corrupção era sistemática, por que Deus disse que toda a imaginação do coração humano era continuamente má, porque a humanidade não estava apenas pecando espontaneamente, ela estava sendo instruída em transgressão. A igreja posterior escolheu não canonizar Enoque, talvez porque suas descrições eram graficamente perturbadoras, talvez porque dar tanto detalhe sobre como o mal opera poderia servir como manual para aqueles inclinados à escuridão. Talvez porque simplificar a narrativa em um único vilão chamado Lúcifer ou Satanás era pedagogicamente mais fácil. Mas simplificação não é o mesmo que precisão. E quando simplificamos demais, perdemos nuances cruciais. Perdemos a compreensão de que existem diferentes tipos de mal: mal de orgulho, mal de desejo e mal de instrução, o mais perigoso de todos. Mas Azazel não aparece apenas em textos apócrifos. Ele aparece na própria Torá, no coração do sistema sacrificial israelita. E seu papel ali é tão significativo quanto perturbador. Capítulo 6. Azazel, o arquiteto da corrupção. Azazel não é apenas uma figura de textos apócrifos. Ele aparece diretamente na Bíblia hebraica, no livro de Levítico, onde no coração do ritual mais sagrado de Israel, o dia da expiação, Yom Kippur. E seu papel nesse ritual revela algo profundo sobre a natureza do pecado, da contaminação espiritual e da necessidade de remoção completa da influência do mal. Levítico 16 descreve o ritual em detalhes. O sumo sacerdote deve tomar 2 bodes. Um bode é sacrificado a Deus como oferta pelo pecado, mas o outro bode tem um destino muito diferente. O sumo sacerdote coloca as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessa sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Ele transfere simbolicamente os pecados do povo para o bode. E então, esse bode é enviado ao deserto, para Azazel. A maioria das traduções modernas suaviza isso. Elas traduzem como bode expiatório ou o bode que remove pecados. Mas o texto hebraico é direto. Lá Azazel, para Azazel. Não para um conceito abstrato. Para um ser, um destinatário. A tradição judaica sempre entendeu Azazel como um ser espiritual, não apenas uma ideia. O Talmud e textos rabínicos discutem Azazel como uma entidade real, um anjo caído associado ao deserto, ao caos e à impureza. Por que Deus ordenaria que o bode carregando os pecados de Israel fosse enviado para Azazel? Não é um endosso a Azazel. É um reconhecimento de onde o pecado pertence. O pecado não pertence ao templo de Deus.
não pertence à comunidade redimida e pertence ao reino do caos, do deserto, da rebelião espiritual. E Azazel, como o arquiteto da corrupção, é o símbolo apropriado desse reino. Enviar o bode a Azazel é uma declaração. Esta contaminação volta para sua origem. Você ensinou a transgressão, agora carregue seu peso. Mas há algo mais profundo aqui. O ritual de Yom Kippur envolve 2 bodes, não um. Ambos são necessários para a expiação completa. Um bode morre como sacrifício substituto, derramando sangue para cobrir o pecado. O outro bode vive, mas é banido, removendo a presença do pecado. Isso ensina que o pecado tem 2 dimensões: culpa, que requer sangue para expiação, e contaminação, que requer remoção física. E essa segunda dimensão, a contaminação que precisa ser removida para longe, está associada a Azazel. Esse ritual era praticado anualmente em Israel por mais de 1000 anos. Cada Yom Kippur, o nome Azazel era pronunciado. O bode era enviado ao deserto. E o povo entendia que havia uma conexão entre seus pecados e essa entidade do caos. Mas com o tempo, especialmente após o exílio babilônico e mais tarde com a ascensão do cristianismo, a figura de Azazel foi gradualmente absorvida no conceito genérico de Satanás. Sua identidade específica foi esquecida. Seu papel como instrutor da humanidade em transgressão foi obscurecido. Por quê? Porque narrativas complexas são difíceis de ensinar. Porque múltiplos vilões são confusos para propósitos didáticos. E porque admitir que há um ser específico associado à instrução em pecado significa admitir que o mal é não apenas uma tentação, mas uma pedagogia. O mal ensina. O mal tem currículo. O mal tem metodologia. E Azazel, segundo as tradições antigas, foi o primeiro professor dessa escola sombria. Compare isso com a narrativa de Lúcifer. Lúcifer, na tradição popular, quis ser adorado. Ele quis substituir Deus. Esse é um pecado vertical, orientado para cima. Mas Azazel não quis substituir Deus. Ele quis corromper a criação de Deus. Esse é um pecado horizontal, orientado para fora. E em muitos aspectos é mais insidioso, porque não ataca Deus frontalmente, onde Deus é infinitamente mais forte. Ele ataca as criaturas de Deus, onde elas são vulneráveis. Ele não busca glória celestial. Ele busca destruição terrestre. Azazel ensinou aos homens como fazer armas. Pense nas implicações. Antes dessa instrução, a violência humana era limitada pela capacidade física, mas com o conhecimento de metalurgia, espadas e lanças, a violência se tornou industrial, organizada, letal em escala. Civilizações inteiras podiam ser destruídas. Gênesis 6:11 diz que a terra estava cheia de violência. Não apenas brigas ocasionais, violência sistêmica. E Enoque atribui o início dessa escalada a Azazel. Azazel ensinou as mulheres sobre cosméticos e adornos. Alguns veem isso como superficial, mas o texto antigo entende isso como a arte da sedução e manipulação. O uso de aparência para enganar e controlar. A perversão da beleza natural em ferramenta de poder. Isso, combinado com a instrução em feitiçaria, criou uma cultura de manipulação espiritual e emocional que corrompeu as relações humanas desde a raiz. Azazel revelou os segredos das plantas e raízes para a magia. Isso abriu a porta para o ocultismo e para a tentativa de manipular o reino espiritual através de meios que Deus não autorizou. E uma vez que essa porta foi aberta, gerações de humanos caminharam por ela, buscando poder fora da ordem divina. Cada prática oculta, cada tentativa de controlar espíritos,
ou prever o futuro através de meios proibidos, tem sua origem nessa instrução inicial. O que Azazel fez foi transformar a humanidade em estudantes de transgressão. E essa é uma corrupção que não termina com uma geração, porque o conhecimento é transmitido. Pais ensinam filhos, mestres ensinam aprendizes. E assim, a instrução de Azazel se perpetua através das eras, muito tempo depois de ele ser aprisionado. Essa é a maldição do conhecimento proibido. Uma vez revelado, não pode ser desaprendido. E é por isso que sua punição foi tão severa. Porque ele colocou em movimento uma corrupção que nem mesmo o dilúvio poderia completamente apagar. Capítulo 7. O conhecimento proibido e suas consequências. Existe uma pergunta que devemos fazer. Por que certos conhecimentos são proibidos? Se Deus é onisciente e quer que conheçamos a verdade, por que haveria segredos que os anjos não deveriam revelar? Por que algumas artes e ciências seriam classificadas como transgressão simplesmente por serem conhecidas? A resposta está na compreensão de que conhecimento não é neutro. Conhecimento sem sabedoria é destrutivo. Conhecimento fora do tempo certo é perigoso. E conhecimento dado por motivos errados é corrupção. Adão e Eva no Éden foram instruídos a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não porque conhecimento seja mal em si, mas porque eles não estavam prontos para ele. O conhecimento do bem e do mal não é apenas informação moral. É a capacidade de definir independentemente o que é certo e errado, de viver autonomamente fora da instrução divina. Comer dessa árvore foi declarar independência de Deus como fonte de verdade. Foi dizer: não precisamos que você nos diga o que é certo. Decidiremos por nós mesmos. Azazel fez algo similar com a humanidade pré-diluviana. Ele revelou conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. Conhecimento de guerra avançada. Conhecimento de manipulação espiritual. Conhecimento de como cruzar fronteiras que Deus estabeleceu. E ele fez isso não como um professor paciente que espera que o aluno esteja pronto, mas como um conspirador que sabe que o conhecimento prematuro destruirá o aluno. Esse é o ato de um corruptor, não de um iluminador. A ciência moderna ilustra esse princípio. Conhecimento sobre física nuclear pode ser usado para energia limpa ou para armas que destroem cidades. Conhecimento sobre genética pode curar doenças ou criar armas biológicas. O conhecimento em si tem potencial para bem ou mal, a dependendo da sabedoria, da maturidade e da moralidade de quem o possui. E quando a humanidade recebe conhecimento poderoso antes de ter a maturidade moral para usá-lo corretamente, o resultado é devastador. Azazel deu à humanidade primitiva conhecimento de metalurgia para a guerra, mas ele não deu sabedoria sobre justiça, sobre resolução pacífica de conflitos, sobre quando a força é legítima e quando é opressão. Resultado: a terra ficou cheia de violência. Ele ensinou sobre cosméticos e adornos, mas não sobre amor genuíno, sobre integridade nas relações, sobre respeito mútuo. Resultado: sedução, manipulação e a corrupção das relações humanas. Ele revelou segredos de feitiçaria, mas não ensinou sobre a soberania de Deus, sobre os perigos de buscar poder espiritual fora da ordem divina. Resultado: ocultismo, idolatria e escravidão espiritual. Há um padrão aqui. Azazel sempre revelou poder sem responsabilidade, capacidade sem caráter, conhecimento sem sabedoria. E isso é precisamente o que torna seu ensino tão destrutivo. Porque humanos, sendo o que somos, sempre preferiremos o atalho do poder ao longo caminho do crescimento moral.
Sempre escolheremos a técnica que nos dá vantagem sobre os outros, mesmo que essa técnica corroa a nossa própria humanidade. Provérbios 2:6 diz: O Senhor dá a sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Há uma ordem divina para a revelação. Deus revela conhecimento no tempo certo, na medida certa, e junto com a sabedoria para usá-lo corretamente. Mas quando os seres rebeldes revelam conhecimento fora dessa ordem, o resultado é caos. É por isso que Enoque 9:6 registra que os arcanjos acusaram Azazel de ter revelado os segredos eternos que estavam reservados no céu, que os homens se esforçavam para aprender. Não era que os humanos nunca deveriam saber essas coisas. Era que eles não estavam prontos. E Azazel sabia disso. A serpente no Éden usou a mesma tática. Ela disse a Eva: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa era de iluminação. A realidade foi vergonha, medo e exílio. A serpente não mentiu sobre o efeito do fruto. Os olhos deles realmente se abriram. Eles realmente ganharam conhecimento. Mas era conhecimento que os destruiu, porque eles não estavam prontos para carregá-lo. E Azazel repetiu essa estratégia em escala massiva. O conhecimento que ele revelou criou desigualdades de poder. Aqueles que aprenderam a forjar armas dominaram aqueles que não sabiam. Aqueles que aprenderam feitiçaria controlaram aqueles que não tinham acesso a esse poder. E assim, o conhecimento que deveria libertar tornou-se ferramenta de opressão. Isso é sempre o que acontece com conhecimento revelado prematuramente por fontes corrompidas. Ele não eleva a todos. Ele cria hierarquias de poder baseadas em quem tem acesso ao segredo. Há uma razão pela qual mistérios de Deus são revelados progressivamente através das Escrituras. No Antigo Testamento, vemos sombras e tipos. No Novo Testamento, vemos revelação mais completa em Cristo. Mas ainda Paulo diz em 1 Coríntios 13:12: Agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Há verdades que só compreenderemos plenamente quando formos transformados e glorificados. E tentar forçar essas revelações prematuramente, seja através de ocultismo, age de experiências espirituais não autorizadas ou de especulação teológica extrema, é repetir o erro de Azazel e daqueles que ele ensinou. O conhecimento proibido não é proibido porque Deus é controlador. É proibido porque somos imaturos. É proibido porque sem a transformação moral que Deus opera em nós, através do Espírito, usaremos qualquer conhecimento para nossos próprios fins egoístas. E quanto mais poderoso o conhecimento, mais destrutivos serão nossos fins egoístas. Azazel sabia disso. E ele revelou de qualquer forma, não para iluminar, para corromper, não para ensinar, para destruir. E isso, não orgulho, mas malícia pedagógica intencional, é o que o torna tão perigoso. Capítulo 8. O ritual do bode expiatório e seu significado oculto. Voltemos ao ritual de Levítico 16. 2 bodes. Um é sacrificado ao Senhor. O outro é enviado ao deserto, para Azazel. Superficialmente, esse ritual é sobre expiação. Mas em um nível mais profundo, é uma declaração teológica sobre a natureza do pecado e sobre o destino final do mal. É uma encenação anual de uma verdade cósmica. O pecado deve retornar ao seu autor. O primeiro bode, sacrificado ao Senhor, representa a expiação pela culpa. Seu sangue é levado para dentro do Santo dos Santos e aspergido sobre o propiciatório, o lugar onde a presença de Deus habita entre os querubins. Esse sangue cobre o pecado,
satisfaz a justiça divina e possibilita a reconciliação. É um prenúncio do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29 aplica essa imagem diretamente a Jesus. Mas o segundo bode não é sacrificado. Ele não morre. Em vez disso, ele é carregado com os pecados confessados e enviado para longe, para o deserto. Por quê? Porque o pecado tem não apenas uma dimensão legal, culpa, mas também uma dimensão de contaminação, presença corrupta. A culpa é lidada através do sangue. A contaminação é lidada através da remoção. E remover a contaminação significa enviá-la de volta para onde ela veio, de volta para o reino do caos, de volta para Azazel. A tradição judaica posterior desenvolveu esse ritual de forma dramática. Segundo a Mishnah, o bode expiatório era levado ao deserto por um homem designado. Lá, em um lugar chamado Tzuk, um penhasco rochoso, o bode era empurrado para trás, caindo e morrendo. Isso garantia que o bode nunca voltasse, que os pecados nunca retornassem à comunidade. Era uma imagem de remoção final e irreversível. O pecado não é apenas coberto, mas expulso. Não apenas perdoado, mas banido. Mas por que esse bode está associado a Azazel? Alguns estudiosos tentam interpretar Azazel como simplesmente o nome do lugar no deserto. Mas a estrutura linguística do hebraico não suporta isso. Lá Azazel está estruturado como Lá Adonai, para o Senhor. São paralelismos. Um bode para o Senhor, um bode para Azazel. Isso não significa que Azazel recebe adoração ou honra. Significa que ele recebe de volta o que ele semeou. Ele ensinou o pecado, agora ele carrega seu peso. Há uma justiça poética aqui. Azazel corrompeu a humanidade ao revelar conhecimento proibido. Ele iniciou uma contaminação que se espalhou por gerações. E agora, anualmente, Israel encena um ritual onde essa contaminação é simbolicamente devolvida a ele. É como se Deus dissesse: você quis que a humanidade carregasse o peso da transgressão. Agora você carregará o peso de suas consequências. Para sempre. Esse ritual prefigura a derrota final de todas as forças do mal. Apocalipse 20:10 descreve o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Não há redenção para aqueles que sistematicamente ensinaram a transgressão. Não há restauração para arquitetos da corrupção. Há apenas punição eterna, isolamento completo e remoção permanente da criação redimida de Deus. Mas há outra dimensão a considerar. O bode expiatório carrega os pecados de Israel, mas não os expia através de seu sangue. Isso significa que a remoção simbólica não é suficiente para a salvação real. Precisa haver sangue derramado. Precisa haver morte substitutiva. O sistema de Levítico 16, com seus 2 bodes, aponta para a necessidade de algo mais. Aponta para alguém que seria tanto o sacrifício de expiação quanto o portador da contaminação. Alguém cujo sangue cobrisse a culpa e cuja morte removesse a contaminação. Esse alguém é Cristo. Hebreus 13, 11 a 12 faz essa conexão explicitamente. Os corpos dos animais cujo sangue é levado ao santuário pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também sofreu fora da porta da cidade, para santificar o povo com seu próprio sangue. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, no lugar da imundícia e rejeição. Ele se tornou, em certo sentido, o bode expiatório, carregando nossos pecados para longe. Mas ao contrário do bode de Levítico 16, ele não apenas carregou o pecado.
Ele o derrotou através de sua morte e ressurreição. O ritual de Yom Kippur, então, é um lembrete anual de várias verdades: que o pecado é sério, que a culpa requer sangue, que a contaminação requer remoção, que Azazel, como arquiteto da corrupção, carrega responsabilidade eterna, e que, finalmente, apenas o sacrifício perfeito de Cristo é suficiente para lidar completamente com ambas as dimensões do pecado. Mas até que Cristo viesse, Israel encenava anualmente essa verdade, pronunciando o nome de Azazel e enviando o peso do pecado de volta para seu originador. Capítulo 9. Duas rebeliões, duas naturezas do mal. Se Lúcifer e Azazel são figuras distintas, e há evidências textuais e tradicionais para essa distinção, então precisamos entender que há diferentes tipos de mal, diferentes motivações, diferentes métodos e diferentes perigos. Compreender essa diferença não é apenas exercício teológico, é crucial para discernimento espiritual, porque o mal que reconhecemos como mal é menos perigoso do que o mal que se disfarça de bem. A rebelião de Lúcifer, conforme tradicionalmente entendida através de Isaías 14 e Ezequiel 28, é vertical. Ele quis ascender, quis ser como o Altíssimo, quis colocar seu trono acima das estrelas de Deus. Essa é uma rebelião de orgulho, de ambição divina. É a criatura querendo ser o Criador. E embora seja blasfêmia, é blasfêmia óbvia. E você sabe que é errado querer ser Deus. Não há disfarce aqui. É rebelião aberta. A rebelião de Azazel é horizontal. Ele não tentou ascender ao céu. Ele desceu à terra. Ele não quis substituir Deus. Ele quis corromper a criação de Deus. Sua rebelião não foi: eu serei Deus. Foi: eu destruirei o que Deus ama. E seu método não foi confronto direto, mas instrução sutil. Ele não atacou com força. Ele infiltrou com conhecimento. E essa é uma forma de mal muito mais insidiosa. Pensem como cada tipo de mal opera. O mal orgulhoso é dramático. Ele se anuncia. Ele exige reconhecimento. É o tirano que diz abertamente: eu governo, obedeça ou morra. É horrível, mas é honesto sobre sua natureza. Você sabe que é mal. Você sabe que deve resistir. O mal orgulhoso cria mártires, que são sementes da igreja. Tertuliano disse: o sangue dos mártires é semente. Porque quando o mal se revela abertamente, os fiéis sabem contra o que estão lutando. Mas o mal sedutor é diferente. Ele não exige obediência. Ele oferece iluminação. Não diz: obedeça-me. Diz: deixe-me ensiná-lo. Não se apresenta como inimigo, mas como amigo, como benfeitor, como libertador. Azazel não veio à humanidade dizendo: eu vou destruí-los. Ele veio dizendo: eu vou ensiná-los. Vou dar-lhes conhecimento que os deuses guardam para si. Vou torná-los poderosos. E a humanidade, naturalmente, disse sim. A serpente no Éden usou a mesma tática. Ela não ameaçou Eva. Ela a seduziu. Ela questionou Deus. É verdade que Deus disse? Ela sugeriu que Deus estava escondendo algo bom. Vocês serão como Deus. Ela fez a desobediência parecer como esclarecimento. E Eva, enxergando que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, comeu. O mal sedutor sempre apela para desejos legítimos. Conhecimento é bom. Comida é boa. Beleza é boa. Mas quando são buscados fora da ordem de Deus, tornam-se destrutivos. Azazel ensinou metalurgia. Metalurgia em si não é má. É tecnologia. Mas ensinar guerra antes de ensinar justiça é corrupção. Ele ensinou sobre cosméticos. Beleza não é má. Mas ensinar sedução sem ensinar amor é corrupção. Ele ensinou sobre plantas e suas propriedades. Botânica não é má.
Mas ensinar feitiçaria sem ensinar submissão a Deus é corrupção. O padrão é consistente, conhecimento bom, revelado prematuramente, sem sabedoria moral, para propósitos destrutivos. É por isso que o mal de Azazel é mais perigoso para a maioria das pessoas do que o mal de Lúcifer. Poucos de nós serão tentados a declarar abertamente: eu serei como Deus. Isso é orgulho nu, e a maioria reconhece como pecado. Mas muitos de nós seremos tentados a buscar conhecimento proibido, poder espiritual não autorizado, atalhos que Deus não aprovou, sob o pretexto de autoaperfeiçoamento ou iluminação. Muitos de nós cairemos na armadilha de pensar que o fim justifica os meios e que se o conhecimento nos dá vantagem, deve ser bom, independentemente de sua fonte ou do timing de sua revelação. Paulo adverte em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se disfarça como anjo de luz. E se o próprio Satanás faz isso, seus servos também se disfarçarão como servos da justiça. Eles não virão com chifres e tridente. Eles virão com sabedoria aparente, com conhecimento secreto, com promessas de poder e iluminação. E a menos que testemos tudo pelas Escrituras, a menos que discernamos espíritos, a menos que nos submetamos à ordem revelada de Deus, seremos enganados. A distinção entre Lúcifer e Azazel nos ensina que precisamos estar atentos não apenas ao mal óbvio, mas ao mal disfarçado. Não apenas à tentação de orgulho direto, mas à tentação de buscar bênçãos de Deus através de meios não autorizados. Não apenas a rebelião aberta, mas a desobediência sutil que se disfarça de busca por verdade. E é por isso que a igreja primitiva, embora conhecesse as histórias de Azazel, pode ter escolhido não enfatizá-las, porque ensinar sobre o mal sedutor é perigoso. Pode inadvertidamente despertar curiosidade. Pode levar alguns a buscar precisamente o conhecimento que deveria ser evitado. Capítulo 10. Por que a igreja escolheu o silêncio? A igreja primitiva enfrentou uma decisão difícil. Ela tinha acesso a muitos textos, os livros que eventualmente se tornaram o Antigo Testamento, os escritos apostólicos que se tornaram o Novo Testamento e uma vasta literatura apocalíptica e apócrifa que incluía livros como 1 Enoque, Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas e outros. Alguns desses textos eram citados pelos apóstolos. Alguns eram lidos em igrejas, mas nem todos foram incluídos no cânon final. Por quê? Critérios múltiplos foram aplicados: autoria apostólica ou profética, aceitação generalizada pelas igrejas, consistência com a revelação já reconhecida, utilidade para edificação e talvez, embora raramente admitido abertamente, segurança pastoral. Alguns textos, embora contivessem verdades, eram considerados perigosos se mal interpretados. E a história de Azazel, com seus detalhes sobre conhecimento proibido e instrução em transgressão, certamente se qualificava como potencialmente perigosa. Considere o dilema pastoral. Se você ensina detalhadamente sobre o que Azazel ensinou, como fabricar armas, como usar feitiçaria e como seduzir e manipular, mesmo no contexto de condená-lo, você está inadvertidamente fornecendo um manual. Você está despertando curiosidade. Paulo expressou esse mesmo dilema em Romanos 7, 7-8. Eu não teria conhecido o pecado, exceto pela lei. Pois eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. A própria lei, ao nomear o pecado,
e pode inadvertidamente fazer o pecado se tornar mais atraente. Dizer "não faça isso" frequentemente desperta o desejo de fazer precisamente isso. E descrever em detalhes como o mal opera pode servir como tentação para aqueles que são espiritualmente imaturos. A igreja primitiva estava profundamente consciente disso. Eles sabiam que nem todo conhecimento edifica. 1 Coríntios 8:1 diz: "O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica." Então, a igreja fez escolhas. Ela incluiu textos que eram claramente inspirados, amplamente aceitos e pastoralmente seguros. Ela deixou de fora textos que, embora pudessem conter verdades, eram complexos demais, controversos demais ou perigosos demais para a maioria dos crentes. E com o tempo, ela simplificou a narrativa da queda dos anjos em uma história que era mais fácil de ensinar e mais segura de pregar. Um vilão, Lúcifer ou Satanás. Uma queda por orgulho. Uma lição clara: não se rebele contra Deus. Essa simplificação teve benefícios. Tornou a doutrina acessível, protegeu os fiéis de curiosidade perigosa e focou a atenção na solução, Cristo, em vez de no problema, os detalhes da rebelião angélica. Mas também teve custos. Perdeu-se a nuance. Perdeu-se a compreensão de que há múltiplos tipos de mal. Perdeu-se o discernimento sobre como o mal sedutor opera diferentemente do mal orgulhoso. E perdeu-se o nome de Azazel, o arquiteto da corrupção. Os pais da igreja tinham opiniões variadas sobre primeiro Enoque. Tertuliano, escrevendo no século II, defendeu que primeiro Enoque era escritura e que Noé o preservou através do dilúvio. Mas no século IV, Jerônimo e Agostinho eram mais cautelosos. Eles reconheciam que o livro continha tradições antigas, mas questionavam sua inspiração divina. E à medida que o cânon se solidificava no Ocidente, um Enoque foi deixado de fora. Permaneceu apenas na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope o considerava canônico. Mas mesmo no Ocidente, a memória de Azazel não desapareceu completamente. Textos rabínicos continuaram a discuti-lo. Místicos medievais ocasionalmente referenciavam as tradições de Enoque, e rituais litúrgicos preservavam ecos do antigo entendimento, mesmo quando a teologia explícita o havia esquecido. O ritual do bode expiatório continuava a ser lido a cada Yom Kippur, e judeus que ouviam o nome Azazel sabiam que se referia a algo mais do que apenas um lugar. A igreja escolheu o silêncio não por desonestidade, mas por prudência pastoral. Melhor ensinar uma verdade simples que edifique do que uma verdade complexa que confunda. Melhor focar na vitória de Cristo do que nos detalhes da rebelião de Azazel. E para a maioria dos crentes ao longo da história, isso tem sido suficiente. Eles não precisam saber o nome específico do anjo que ensinou a feitiçaria. Eles precisam saber que Jesus venceu todos os poderes das trevas. Mas para aqueles que estudam profundamente, para aqueles que perguntam por que a narrativa bíblica tem lacunas, para aqueles que exploram textos antigos e tradições esquecidas, o nome de Azazel ressurge, e com ele, uma compreensão mais completa de como o mal opera. Não apenas através de orgulho, mas através de sedução. Não apenas através de rebelião aberta, mas através de instrução corrupta. E não apenas como força a ser temida, mas como pedagogia a ser rejeitada. Essa compreensão mais profunda não é para todos, mas para aqueles prontos para ela, é esclarecedora e perturbadora. Capítulo 11. A verdade perigosa que permanece escondida. Então, voltamos à pergunta original. Por que há uma figura mais perigosa do que Lúcifer que a igreja escolheu não ensinar abertamente?
porque a verdade sobre Azazel revela algo desconfortável sobre a natureza do mal e sobre nossa própria vulnerabilidade a ele. Revela que o maior perigo espiritual não é a tentação de ser como Deus, o que poucos de nós realmente enfrentaremos, mas a tentação de buscar conhecimento e poder fora da ordem de Deus, o que todos nós enfrentamos diariamente. Azazel representa o mal que se disfarça de iluminação, o pecado que se apresenta como progresso, a rebelião que parece sabedoria. E reconhecer essa forma de mal exige um nível de discernimento e maturidade espiritual que nem todos possuem. É mais fácil ensinar. Não seja orgulhoso como Lúcifer. É muito mais difícil ensinar. Não busque conhecimento como Azazel oferece. Porque a primeira é óbvia. A segunda requer discernimento constante sobre fontes, motivações e timing. Nossa era moderna enfrenta precisamente esse desafio. Vivemos em uma cultura obcecada por conhecimento. Informação está a um clique de distância. Segredos antigos são publicados em blogs. Práticas ocultas são ensinadas em vídeos. E tudo é apresentado como iluminação, como autoaperfeiçoamento, como despertar espiritual. Mas raramente perguntamos: de onde vem esse conhecimento? Para que serve? E estamos prontos para ele? Azazel ensinou metalurgia, e a humanidade criou armas. Nossa era criou armas nucleares, capazes de destruir toda a vida. Azazel ensinou feitiçaria, e a humanidade buscou poder espiritual fora de Deus. Nossa era reviveu práticas ocultas, desde astrologia popular até rituais neopagãos, o tudo disfarçado de espiritualidade alternativa. Azazel ensinou sedução, e a humanidade perverteu relações. Nossa era industrializou a exploração sexual através de pornografia e tráfico. Os padrões que ele iniciou continuam. A pergunta não é se Azazel ainda está ativo. Enoque diz que ele está aprisionado. Mas a pergunta é se o currículo que ele estabeleceu ainda está sendo ensinado. E a resposta é sim. Cada geração que busca poder sem sabedoria, conhecimento sem caráter e capacidade sem responsabilidade está repetindo o erro daqueles que seguiram o ensino de Azazel. E cada geração que faz isso descobre, tarde demais, que o conhecimento proibido sempre cobra um preço. Jesus disse em Mateus 7,15: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O mal que se disfarça é mais perigoso do que o mal que se revela. E Azazel, como arquiteto do mal disfarçado, permanece relevante. Não porque ele está livre, mas porque seu método foi tão eficaz que continua a ser replicado por todos que ensinam transgressão como se fosse iluminação. A Igreja, ao simplificar a narrativa, protegeu muitos, mas também deixou alguns despreparados. Despreparados para reconhecer que nem todo conhecimento espiritual vem de Deus. Despreparados para questionar a fonte de ensinos que parecem sábios, mas levam para longe da submissão a Cristo. Há despreparados para discernir que o inimigo mais perigoso não é aquele que diz, rebele-se contra Deus, mas aquele que diz, deixe-me mostrar um caminho melhor. Paulo escreveu em Colossenses 2,8: Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A sabedoria que vem de cima, pura, pacífica, gentil. E a sabedoria que vem de baixo, terrena, não espiritual e demoníaca. A diferença nem sempre é óbvia, e é por isso que precisamos estar ancorados nas Escrituras, cheios do Espírito, e humildes o suficiente para admitir que não sabemos tudo.
A história de Azazel, então, não é apenas história antiga. É advertência presente. É um lembrete de que o mal é criativo, de que a corrupção é pedagógica, de que a maior ameaça espiritual pode não vir de perseguição aberta, mas de sedução sutil, e de que a única proteção é permanecer firmemente na revelação que Deus aprovou, testando tudo, retendo o que é bom e rejeitando o que vem de fontes corrompidas. Lúcifer, se é que esse é seu nome, caiu por orgulho. Azazel caiu por malícia instrutiva. Ambos estão derrotados. Ambos aguardam julgamento final. Mas enquanto esperamos o retorno de Cristo, vivemos em um mundo onde os ecos de ambas as rebeliões ainda ressoam. Orgulho ainda tenta. Conhecimento proibido ainda seduz. E precisamos estar vigilantes contra ambos, porque o que está em jogo não é apenas nossa segurança, mas nossa alma. E a verdade perigosa que a igreja às vezes esconde é simplesmente esta: o mal é mais inteligente do que pensamos, e só permaneceremos firmes se permanecermos em Cristo.